Bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com o pastor Henrique Vieira. Ele é da Igreja Batista do Caminho. Pastor Henrique Vieira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de trocar essa ideia aqui com você. Muito obrigado. Pastor, eu quero começar a nossa conversa perguntando para o senhor o que a Igreja Batista do Caminho acredita. Nós somos uma igreja cristã do chamado protestantismo. Hoje a gente conhece como campo evangélico. Mas a fé que a nossa igreja professa é em Jesus. Jesus é o centro, o sentido, a razão e o alvo da nossa fé. Jesus de Nazaré como Filho de Deus, Jesus de Nazaré como manifestação do amor e da justiça de Deus, Jesus de Nazaré como esperança e ética para as nossas vidas. Então, se eu fosse resumir numa palavra, a confissão de fé da Igreja Batista do Caminho é a fé em Jesus como manifestação de Deus, como Deus entre nós. Nós temos a Bíblia como palavra de Deus, mas nós fazemos uma leitura contextualizada da Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus no sentido palavra por palavra, texto por texto. Não lemos dessa forma. A Bíblia é a palavra de Deus enquanto testemunho do amor de Deus revelado em Jesus, do compromisso que Deus tem com a humanidade e do compromisso que Deus tem com os pobres, com os oprimidos e as oprimidas da história. Portanto, outro elemento fundamental da nossa profissão de fé é que nós lemos a Bíblia a partir de Jesus e a partir do compromisso de Jesus com os pobres, com os oprimidos, com a justiça. Então, para nós, Jesus é referência, Jesus que caminhou entre os pobres, Jesus que venceu os preconceitos, Jesus que não se utilizou da violência, Jesus que celebrou o perdão, Jesus que venceu o moralismo religioso, Jesus que foi, na verdade, alvo de ódio, foi alvo de violência, que morreu na cruz e que nós cremos que ressuscitou. E que não é só uma referência do passado, está vivo, está em nosso meio e nos anima a viver em amor. E nós também cremos que Jesus não é propriedade do cristianismo. Então a nossa igreja, ela tem como princípio o diálogo interreligioso, o respeito profundo às outras manifestações de fé e de religiosidade. E nós cremos que essa é a nossa experiência de Deus, que nós amamos muito, mas nós também nos abrimos a contemplar, a apreciar a beleza de Deus em outras narrativas religiosas. Portanto, é uma igreja fundamentada na pessoa de Jesus, que crê na vida, morte e ressurreição de Jesus, que lê a Bíblia contextualizando os textos, tendo Jesus e os oprimidos como parâmetros de interpretação da própria Bíblia, e nós entendemos que o diálogo interreligioso é o princípio fundamental, que nos livra da arrogância, nos livra da intolerância, nos livra do preconceito e nos coloca no caminho do amor e da busca pelo bem comum. O senhor acredita que Jesus é uma pessoa, né? Ele é o Messias, ele é o Salvador, mas ele também é uma figura que na nossa história ele torna a humanidade mais civilizada? Porque com Jesus a gente sai do olho por olho, dente por dente e passa a perdoar, que é o que ele diz para a mulher, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O senhor acha que as atitudes de Jesus tornaram a humanidade mais civilizada? Sim, na verdade, só faz sentido para nós falar em Cristo glorioso, ressurreto, presente em nosso meio, se nós vemos esse Cristo em coerência com o Jesus de Nazaré.
Ou seja, como diz Leonardo Boff, Jesus foi tão humano que só podia ser divino. A divindade que nós cremos que Jesus não exclui a sua humanidade. Pelo contrário, é a partir da sua plena humanidade que nós cremos na sua divindade. Ou seja, nós olhamos para Jesus de Nazaré como referência de ética, como referência de um amor prático, de um amor concreto, de um amor que, conforme você disse, vence a lógica da punição, supera mecanismos de vingança, declara a sacralidade de tudo que existe, perdoa inclusive os inimigos e os algozes. Jesus na cruz, sendo torturado, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, quando eu falo que Jesus para nós é salvação, é reconciliação, é Filho de Deus, isso não é para diminuir a sua humanidade. Pelo contrário, só faz sentido declarar Jesus como Filho de Deus olhando para como Jesus agiu, o amor que ele espalhou, a justiça que ele cultivou, os preconceitos que ele quebrou. Tem um trecho do Evangelho que eu acho belíssimo. Jesus, segundo a memória do Evangelho de João, aparece ressurreto para os seus discípulos. Só que ele mostra as marcas e as feridas do seu corpo. O que eu aprendo com essa memória? Que o Jesus glorioso não está dissociado daquele que caminhou entre os pobres, daquele que celebrou o perdão, daquele que não ativou a vingança, daquele que denunciou o acúmulo de riquezas, daquele que foi um problema para aquela lógica política e econômica da época, que foi alvo de ódio e que foi morto, foi executado. Ou seja, quando a igreja afasta o Cristo glorioso da sua memória, Jesus de Nazaré, ela perde coerência, e assim aconteceu ao longo da história. Quantos massacres, quantas violências, quanta indiferença diante do sofrimento humano, tendo Jesus como referência. Isso só foi possível porque se esqueceu o Jesus humano, se esqueceu o Jesus do amor radical ao próximo, se esqueceu do Jesus que não celebra a vingança e que não devolve mal com o mal. Portanto, afirmar a divindade de Jesus só é possível a partir de um olhar firme para a sua humanidade. O Cristo glorioso é aquele que morreu por amor, é aquele que não celebrou ódio, é aquele que dividiu o pão, é aquele que viveu de compaixão, é aquele que andou ao lado dos pobres. Portanto, concordo totalmente com você. A vida de Jesus é um parâmetro ético para o mundo, mas que 2000 anos depois nós ainda não compreendemos perfeitamente o que significa viver sob a ética do amor. Porque quando o senhor fala na ética do amor, também me lembra quando as pessoas dizem: eu perdoo, mas não esqueço. Isso não tem a ver com Jesus. O cristão que diz isso não combina, não é? Como diz na minha terra, pastor, não orna, não é? Perdoar, de fato, não é uma atitude fácil. Nós somos contraditórios, nós temos nossas pulsões, nossos impulsos, nossas feridas, nossos traumas, mas sem dúvida alguma, perdoar é abrir mão da vingança. Perdoar é abrir mão da retribuição do mal com o mal. Perdoar é oferecer a outra pessoa a possibilidade de recomeçar. Perdoar é não reduzir a pessoa ao erro que ela cometeu. Perdoar é sacralizar a vida de todas as pessoas, independente dos seus erros. Perdoar é saber que nós também erramos e que precisamos de perdão. Não é uma mágica, não é uma coisa fácil. Esse esquecimento talvez não seja uma possibilidade plena do ponto de vista do sentimento, da sensação, mas é uma atitude. Perdoar é, na atitude, abrir mão da vingança e oferecer ao outro a possibilidade de recomeçar e de reconstruir. Porque também precisamos disso nas nossas vidas, que as pessoas não nos cancelem, mas nos deem a oportunidade da gente recomeçar e da gente ser melhor. Então, eu não vou colocar aqui num patamar de que é fácil, mas vou colocar aqui num patamar de que é necessário.
abrir mão da vingança e dar às pessoas a possibilidade de serem maiores do que os erros que cometem. Pastor, a Igreja Católica, as pessoas confessam os pecados e o padre perdoa. Como que é na Igreja Batista do Caminho? A Igreja Batista do Caminho, ela está dentro de uma tradição protestante. E o protestantismo tem um princípio muito importante, que é o sacerdócio universal dos crentes. O que significa isso? Cada crente é sacerdote, cada crente tem uma relação direta com Deus por meio de Jesus, sem necessidade de mediação institucional. Infelizmente, na prática, muitas vezes isso não acontece e lideranças pastorais reivindicam para si uma autoridade que não deveriam ter. Mas dentro da perspectiva protestante de leitura e interpretação da Bíblia, de fato não há necessidade de mediação institucional ou clerical para a confissão de pecado. Eu falo com Deus, Deus fala comigo, eu confesso os meus erros, minhas contradições, minhas imperfeições, e Deus, pelo seu amor e pela sua graça, me perdoa e me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais plena, mais humana, mais amorosa. Mas não há necessidade de que alguém perdoe. O princípio da confissão, eu acho que ele é bonito enquanto partilha, enquanto relacionamento que cura. Confessai as vossas culpas uns aos outros, está na Bíblia. Mas não que o outro perdoe, mas confessar naquela cumplicidade de dividir a carga, de dividir o peso, até para ser um símbolo de recomeço, ser um símbolo de repactuação, de uma nova atitude. Inclusive, eu acredito que alguns católicos até interpretam a confissão mais nesse lugar da partilha que alivia a alma e não tanto de uma necessidade para Deus perdoar. Mas, enfim, falando da minha tradição de fé, ter com quem compartilhar os erros é saudável se é um ambiente de confiança relacional, mas não é uma necessidade para que Deus nos perdoe. O perdão de Deus se manifesta pelo que Deus é e não por mediações humanas e institucionais. E depois que a pessoa que frequenta a Igreja Batista do Caminho, ela vai e se confessa com Deus, digamos assim. Ela conversa. Ela o quê? Ela vai e se confessa com Deus, ela conversa com Deus. E aí, então, ela recebe uma espécie de... ela tem uma punição que ela tem que cumprir, depois que ela confessa, porque na Igreja Católica a pessoa vai, se confessa, fala com o padre diz o que ela tem que fazer, né, depois disso. E na sua igreja, ela vai, se confessa com Deus e pronto, é isso? Vamos à lógica da penitência. Tem um outro princípio fundamental na nossa tradição de fé, que é só a graça, só a graça. Então, o relacionamento com Deus não é fruto do nosso desempenho moral. Não há ação boa que convença Deus de qualquer coisa. Deus não age em função das nossas ações. O amor de Deus quebra qualquer lógica meritocrática, qualquer necessidade de convencer Deus de algo pelas minhas boas ações e de reduzir punição pelas minhas ações. A penitência não tem sentido dentro dessa espiritualidade, porque o perdão não é conquistado por esforço moral. O perdão é uma dádiva. Porque sou perdoado, meu caráter vai se transformando. Eu não transformo o meu caráter para conseguir o perdão. O perdão é a motivação. Porque sou amado, independente dos meus erros, é que eu me rendo a esse amor e esse amor vai modelando e moldando a minha vida. Portanto, a penitência não faz sentido dentro dessa lógica de que não é pelo meu bem fazer. Tem um texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7,
que ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu rejeito eu acabo fazendo. Esse conflito que não depende de cultura, não depende de época, é um conflito da natureza humana. Qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer registro cultural, todo ser humano já entrou em contradição com a sua própria consciência. Então, a gente nem trabalha o conceito de pecado dentro de uma lógica muito comportamental, porque comportamento tem a ver com cultura, cada cultura tem a sua especificidade, mas nós entendemos que a humanidade carrega uma queda. Eu carrego as minhas contradições. Eu repito o texto do apóstolo Paulo na minha própria vida. O bem que eu desejo, às vezes eu não faço. O mal que eu reprovo, às vezes eu faço. Então eu carrego essa miséria, mas eu encontro em Deus um coração misericordioso. Deus assume no seu coração a minha miséria e me ama a despeito de mim. Então eu não preciso agir melhor para ser perdoado. Eu não preciso criar uma compensação para o meu erro. Dentro da nossa perspectiva, Jesus já cumpriu isso. Jesus é o mérito, Jesus é a minha defesa, Jesus é o meu escudo, Jesus é o meu perdão, Jesus é o meu presente, Jesus é a minha liberdade de não viver mais pelo medo, pela culpa, nem pela necessidade de agradar a Deus. Jesus é esse presente imerecido. E porque Deus me amou e já me perdoou, eu me convenço de que a melhor forma de viver é amando e perdoando as pessoas. Então, na Igreja Batista do Caminho, a gente tem no nosso culto um momento de oração que é de confissão pessoal, mas sem necessidade de mediação institucional e sem aplicação de punição. Pastor, e a Igreja Batista do Caminho, ela acredita também em Deus Trino, Deus Pai e o Espírito Santo? Quer dizer, Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo? Sim, nós cremos nesse mistério da Trindade. Ele não aparece na Bíblia, é uma elaboração do cristianismo, lendo e interpretando a Bíblia, mas nós cremos, nós reafirmamos esse conteúdo de um Deus comunidade, de um Deus relacionalidade, de um Deus diversidade, de um Deus que é 3 em 1. Porque é a ideia de uma comunhão, não é nem de uma dualidade, é mais do que um e outro. É um, o outro e a síntese. Então, a Trindade para nós é uma manifestação da comunhão. É a manifestação de que Deus em si inclui e engloba o diverso. Que Deus é amor. E um amor que começa consigo e que se expande para a nossa existência. E também nós, da Igreja Batista do Caminho, procuramos, digamos assim, despatriarcalizar nosso olhar sobre Deus. Reconhecemos que a Bíblia tem um fundo cultural patriarcal, reconhecemos que o cristianismo tem estruturalmente uma lógica patriarcal, e a gente tem procurado perceber a manifestação de Deus para além das nomenclaturas masculinas. Então é pai, é também mãe. O Espírito de Deus, no hebraico, é ruá, vento, que é uma palavra do gênero feminino. Então, na verdade, é arruá. Estou dando só alguns exemplos de que Deus é trino, mas que a gente procura se abrir para essa percepção de Deus para além das mediações, das imagens e das nomenclaturas que meio que confinam Deus no gênero masculino. Mas Deus é Deus. Sendo Deus, ele é supragênero. Então, já que ele é supragênero, ele também pode ser acessado como ela. Por que não? Isso é muito mais cultural, histórico, do que essencialmente divino. Então, é trino, é masculino, é feminino, é plural, é supra-histórico, é supragênero, e a gente vai mergulhando no mistério da Trindade. Mas sim, é a nossa confissão de fé, é nossa experiência comunitária.
Ai, que lindo, né, pastor? Porque Deus é mãe e pai, segundo eu. Sim. Agora, pastor, eu queria saber o seguinte: na sua igreja, como é que vocês fazem o pão e o vinho, a última ceia de Jesus Cristo? Como é que vocês revivem essa cena no culto de vocês? Sim, nós fazemos a celebração da ceia uma vez por mês. A ceia, na época lá neotestamentária, não era um ato litúrgico dentro de um culto num templo. Nem havia isso. Era uma refeição comunitária. A gente não consegue reproduzir isso, mas a gente gosta sempre de lembrar que a ceia é mais do que um ato litúrgico. É uma refeição. E refeição não é qualquer coisa na cultura judaica. Você chamar alguém para comer junto, para dividir e partir o pão, é um pacto de confiança, é um pacto de intimidade, é um pacto de cumplicidade, é um altar que se abre, né? Então, nós fazemos dentro do culto, mas fazemos com essa compreensão de que na época era mais do que isso. Era sentar para comer junto, essa comensalidade, essa relacionalidade, essa partilha. Mas nós partilhamos o pão, nós dividimos o vinho, cada pessoa vai à frente, pega um pedacinho de pão, molha no vinho e come. Nós sempre lemos o texto bíblico que faz referência à ceia, explicamos o significado relacionado ao sacrifício de Jesus na cruz, o corpo e o sangue, mas não só isso. Nós falamos que a ceia, a Eucaristia, é símbolo de um compromisso ético. Diante do terror da cruz, diante da ameaça do Império Romano, diante do ódio das lideranças religiosas, Jesus chamou seus amigos e suas amigas para partir o pão. Ou seja, diante do terror, Jesus produziu amor, comunhão. Então a gente sempre celebra a ceia dizendo o seguinte: é um pacto individual e coletivo com uma ética de vida, que é uma ética de partilha e de liberdade. O pão é alimento, é símbolo de justiça social. O vinho é o elemento lúdico, é o elemento brincante, é o elemento que abre a alma para o riso, para a poesia, para a arte, para a liberdade. Então, a ceia é símbolo do mundo que nós, como cristãos e cristãs, temos como projeto do reino de Deus. Ou seja, um mundo de justiça social e de liberdade humana. Então a gente sempre celebra a ceia mais do que olhando para o sacrifício de Jesus, mas entendendo o significado ético, histórico, prático dessa opção que a gente faz por Jesus. Quem faz a opção por Jesus, na ceia, renova esse compromisso de viver na partilha do pão e na celebração da liberdade, da diversidade, até que Jesus venha e consuma esse reino e o mundo vire uma grande Eucaristia universal, pluriversal e por aí vai. E essa celebração, ela é feita com pão e suco de uva, é isso? Nós não temos nenhum problema com vinho, nós não temos nenhum problema com bebida alcoólica no sentido de restrição. Mas por que nós fazemos com suco de uva? Não é porque nós achamos pecado beber vinho ou outra bebida alcoólica. É porque somos uma comunidade. É porque chegam pessoas ali de vários lugares, com várias histórias, com as suas singularidades. E se alguém ali em nosso meio tiver algum problema com alcoolismo, se alguém em nosso meio tiver algum trauma na família por conta disso, nós não queremos que esse momento tão bonito sirva de dilema para essa pessoa. Então é por esta razão, e tão somente por esta razão, que a gente faz com suco de uva, mas não por atribuir ao vinho algo pecaminoso. Entendemos que, inclusive, lá na ceia de Jesus era vinho mesmo,
mas entendendo essa dinâmica e não sabendo a história de vida de quem está ali, a gente prefere ter essa precaução e celebrar com suco de uva. E qual a idade que a pessoa na sua igreja é batizada? A Igreja Batista, ela batiza a partir da confissão voluntária de fé. Isso significa que nós não batizamos nenéns, bebês, crianças, não tem uma idade definida, mas tem essa percepção de que a pessoa já tem consciência da mensagem, do significado do batismo, tem uma adesão pessoal e por isso se batiza. Então não batizamos crianças, respeitamos essa simbologia, eu vejo muita beleza nela. Vou te dizer que eu, pessoalmente, já fui convidado e já batizei crianças, mas a Igreja Batista do Caminho é a partir de confissão voluntária e consciente. Não tem definição de faixa etária, mas tem percepção de quando isso se manifesta. E para participar da ceia, é necessário ter sido batizado? Em hipótese alguma. Nós dizemos que a ceia é de Jesus, não é dos cristãos, não é dos protestantes, não é dos batistas. A ceia é de Jesus. E se é de Jesus, é de todo mundo. Nós explicamos o sentido, o que nós fazemos é explicamos o sentido. Quem quiser, venha, porque é de graça, porque é bondade de Deus. Nós não definimos quem merece, quem não merece. Então, longe de nós, longe de nós, restringir a participação à mesa do Senhor por critérios de participação na nossa comunidade de fé ou na nossa religião. Ateus, agnósticos, ubandistas, candomblecistas, quem quiser participar é bem-vindo, é bem-vinda, porque nós não nos sentimos no direito de dizer quem senta na mesa que sequer é nossa. Nós somos convidados e convidadas, então participa quem quiser. Pastor, e o que a sua igreja acredita que acontece quando a gente morre? A gente olha muito mais para... Nossa igreja olha muito mais para o que acontece enquanto a gente vive. As injustiças do mundo, né? Todo o sofrimento causado pelas opressões, mas nós cremos na vida eterna, em Jesus, né? Nós cremos no céu, mas o céu como explosão de vida, não aquele céu idealizado, aquele céu deshistoricizado, aquele céu entediante até certo sentido. Nós não sabemos o que vai ser. Nós não trabalhamos muito assim com uma visão literalista da Bíblia, mas nós cremos que existe uma salvação, que existe o face a face com Jesus de Nazaré e que existe um lugar em que a vida humana se potencializa perfeita e totalmente na presença de Deus. Cremos nisso. A gente canta muito aquela música Vilarejo, da Marisa Monte. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. A gente crê nisso. A gente crê que em Jesus a vida vence a morte, que em Jesus somos recebidas e recebidos por Deus e que um lugar, uma nova terra, onde árvore, rio, riacho, cachoeira, mar, vento, água, a gente, tudo se harmoniza e a gente vive na presença de Deus, né? Então nós cremos nessa vida eterna que vence a própria morte por causa do desejo que Deus tem de ter a nossa companhia para sempre. Mas as pessoas que são, vamos dizer, ruins ou que causaram muito mal aqui na Terra, essas pessoas serão punidas? Não. Nossa igreja, nós temos teologicamente uma conversa entre nós, porque não é à toa que é a Igreja Batista do Caminho. Tem várias razões para isso. Caminho era como os discípulos foram chamados pela primeira vez, antes de serem cristãos, povo do caminho. Dá uma ideia de que é um povo que está por aí, está na rua, está na praça, está nas casas, não está confinado no templo.
Caminho porque Jesus para nós é esse caminho para desbravar, para percorrer, para seguir. E caminho porque a fé é uma aventura. A gente não trabalha com verdades absolutas, inquestionáveis. A gente se permite a dúvida. A gente se permite a tatear o sagrado. Tatear, não é à toa que eu estou usando essa palavra, porque a gente não controla tudo. Deus não é resultado de uma equação, de uma teologia sistemática, e a gente sai por aí explicando para as pessoas quem Deus é. Não. Deus é um oceano que a gente não mergulhou quase nada ainda. A gente tem muito a aprender da grandiosidade desse amor. Então, com muita tranquilidade eu te digo que na nossa comunidade de fé nós temos diferenças e temos conversas sobre essa perspectiva de eternidade. Não trabalhamos com a categoria inferno e punição, porque entendemos comunitariamente que a ideia de punição eterna contradiz a natureza amorosa de Deus. Não conseguimos conciliar Deus paterno, materno, misericordioso e amoroso com uma pessoa por toda a eternidade sendo atormentada pelos erros que cometeu, e não importa os erros que foram cometidos, essa ideia de punição retributiva parece mais nossa do que divina, uma necessidade nossa de resolver nossas questões do que propriamente esse Deus que não precisa da retribuição para punir seres humanos. Então, inferno não aparece no nosso horizonte teológico. Algumas pessoas acreditam em nosso meio que a morte é o fim. Ponto final, para quem não se rendeu a essa graça. Mas a maioria de nós acredita na universalidade da salvação. Não importa se a pessoa teve fé ou não teve fé. Não importa se a pessoa agiu bem ou se a pessoa agiu mal. Não importa como a pessoa construiu a sua vida. Deus vai salvar todas as pessoas por causa do seu amor. Universalidade da salvação. Daí perguntam para nós, mas então qual é o sentido de crer em Deus? E geralmente eu respondo assim, é porque essa pergunta ela parte de um pressuposto que não é nosso. Eu não creio em Deus para ser salvo depois da morte. Eu creio em Deus porque faz sentido hoje, quando estou conversando com você. Hoje é muito bom para a minha vida fechar os meus olhos e falar com Deus. Hoje é muito bom para a minha vida ter Jesus como a maior referência da minha existência. Hoje é muito bom para a minha vida construir a comunidade de fé. Ou seja, quando a pessoa me diz assim, mas aí não é muito fácil? A pessoa pode não crer e vai para o céu? Eu digo, olha, vai, mas eu não... Ela está perdendo a possibilidade de desfrutar o amor de Deus hoje. Então eu sei que é incomum esse posicionamento. Mas inferno, na nossa construção teológica, é incompatível com a natureza amorosa de Deus. Algumas pessoas acreditam que a morte é o fim para quem não se rende a essa graça, acabou, acabou. E alguns de nós, como eu, acreditam que, no fundo, por mais injusto que isso pareça, todos nós estaremos no mesmo céu, participando da vida eterna, porque Deus tem um amor que é absurdo e que não faz sentido mesmo. Então, pastor, a nossa luta é aqui, o inferno é aqui? Exatamente. O que me cabe é, Pai nosso que estás nos céus, ou Mãe nossa, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu as coisas estão resolvidas. No céu não tem rico nem pobre. No céu não tem feminicídio. No céu não tem LGBTfobia. No céu ninguém devora o pão do pobre. No céu não tem fome. A questão é a terra. Então, o que me cabe, como discípulo de Jesus, ser uma parte de resposta dessa oração. Trazer a ética do céu para a terra. É aqui que a gente tem que acabar com o acúmulo de riqueza. É aqui que a gente tem que acabar com o racismo.
É aqui que a gente tem que proteger as pessoas mais vulneráveis. É aqui que o pão tem que ser repartido, porque é aqui que criança passa fome, é aqui que negro toma tiro na cabeça, é aqui que mulher é estuprada, é aqui que indígena corre de bala. Espiritualidade profunda é fazer com que a terra pareça com o céu, é fazer com que o presente pareça com o futuro, é fazer com que o mundo pareça com Jesus, é fazer com que o cristianismo se pareça com Jesus, que boa parte do tempo não teve nenhuma relação com Jesus. Pastor, nossa, é uma delícia te ouvir, né? Obrigado. O seguinte, o senhor é uma pessoa negra, né? Fez faculdade de teologia, fez faculdade de história, é também ator. O senhor acha que um negro, eu já sei que ele briga, luta para poder ter um canto, vamos dizer, né? Para poder ser tratado como gente no Brasil. Mas o senhor, no meio religioso, o senhor acha que o senhor chegar a ser pastor e ser negro, isso te trouxe problema? Eu ser um pastor negro? É. Quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos de idade, na igreja da onde eu venho, tinha um livro de evangelização chamado 100 Palavras, só com cores. Um livro muito conhecido em várias igrejas. E começava dizendo que o ser humano é pecador. E a primeira página era preta. Daí vinha... A professora falava que Deus enviou Jesus e Jesus morreu na cruz por nós. Aí virava a página, vinha a cor vermelha, referência ao sangue de Jesus. E daí quando você crê em Jesus e você é perdoado, você se torna uma nova criatura. Virava a página e aparecia a cor branca. Meu pai é negro, de pele mais retinta do que eu, minha mãe é branca. Eu chegava em casa e dizia: mãe, não quero ser parecido com meu pai. Então, a simbologia que associa preto ao negativo e branco ao positivo fez com que eu não gostasse da minha cor e quisesse ser o mais diferente possível do meu pai, em termos estéticos, e o mais parecido possível com a minha mãe, em termos estéticos. Quando os meus primos, por parte de mãe, iam lá passar as férias em Niterói, todos brancos, dezembro, janeiro, eu tomava 6, 7 banhos por dia, com 7, 8 anos de idade, porque eu queria estar o tempo inteiro de cabelo molhado, porque eu sentia que com cabelo molhado eu ficava mais bonito. Hoje eu consigo dar nome a isso. Na época era só uma náusea, era só uma sensação de que eu não era bonito como os meus primos, de que eu não era tão bom como a cor da minha mãe, de que eu me parecia mais com a cor do meu pai. Eu aprendi que as religiões de matriz africana eram do mal. Eu tinha medo da Umbanda e do Candomblé. Eu não tinha medo do catolicismo. Eu não tinha medo do judaísmo. Mas eu tinha medo das religiões de matriz africana. Eu raramente lia a Bíblia percebendo que a história do povo no Êxodo é a história de um povo escravizado mesmo. Então não fazia conexão nenhuma com a história do povo negro. Raramente eu li a Bíblia vendo que Jesus era um corpo perseguido. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Jesus foi alvo de preconceito étnico, cultural, territorial, racial. E eu não percebia nada disso. O racismo é tão perverso que me roubou a minha própria identidade como negro. O racismo é tão perverso que não me fez perceber que a leitura que a minha igreja fazia da Bíblia era racista. O racismo é tão perverso que crianças negras nunca podiam ser anjos bons nas peças e que crianças negras nunca podiam ser Jesus nas peças de Natal. O racismo é tão perverso que eu não percebia que os negros da minha igreja, via de regra, eram mais pobres e que os funcionários da igreja de limpeza, de portaria, em sua maioria eram negros, enquanto a liderança da igreja era branca. Então, sim, o racismo me machucou muito. Eu precisei reler a Bíblia, eu precisei dialogar com Martin Luther King, com James Cone, com teologia negra, para poder descolonizar o meu olhar sobre o meu corpo, sobre a minha pele, sobre o Êxodo, sobre Jesus, sobre a Bíblia. Então, assim, baixa autoestima, náusea existencial,
vontade de parecer com os meus primos, medo da Umbanda, medo do Candomblé, racismo faz mal. E eu consegui me desvencilhar disso para hoje reconhecer a minha negritude, reconhecer que negros de pele retinta sofrem mais do que eu, reconhecer a beleza do pluralismo religioso, dialogar com os meus irmãos e as minhas irmãs das matrizes de religião africana, das religiões de matriz africana, denunciar a violência que elas sofrem de segmentos evangélicos, tem terreiro aí sendo invadido, entre aspas, em nome de Jesus. Então eu precisei me tirar as lentes racistas sutis e perversas, tão perversas que eram imperceptíveis, para poder redescobrir a minha negritude e a negritude que pulsa na Bíblia. Pastor, quando o senhor fala que os anjos também eram brancos, a sua igreja acredita em anjo da guarda? Não. Não. Mas vocês acreditam em alguns anjos? Ou nenhum? A gente não... acho que a gente não elabora muito isso. Na nossa leitura bíblica, a gente percebe aí uma presença, mas a gente não faz sistema com isso, a gente não cria narrativa doutrinária sobre isso. Existem anjos, mensageiros de Deus, que às vezes comunicam algo pela vontade de Deus, mas a gente não se aprofunda nessa temática, nem elabora um sistema teológico ou uma doutrina específica sobre esse tema. Apenas existe um reconhecimento da existência, mas não consideramos algo determinante na nossa espiritualidade e no decurso da vida. Pastor, o senhor é considerado entre os religiosos um pastor moderno, porque também é ator. E o senhor simbolizou, não sei se esse é o termo, mas enfim, o senhor representou Jesus no samba da Escola da Mangueira, né? Aliás, um samba que eu gosto muito. Então, e como que a sua igreja viu isso, os outros evangélicos, os outros pastores, como é que eles olham essa sua atuação, que não é só uma atuação de pastor, né? Eu acho que pastor é a sua coisa mais importante, diria, a sua ocupação mais importante, e também o senhor é ator. Então, como que eles veem essa sua participação? A minha igreja super acolheu, a minha igreja super ficou feliz com a minha participação. É importante entender que na minha igreja eu sou mais um. Assim, a gente não trabalha com uma categoria de que eu sou uma autoridade inquestionável. As pessoas, nós temos um colegiado com 5 pessoas que cuida da parte bíblica, da parte teológica, da parte pastoral da nossa comunidade de fé. E a igreja, a comunidade nossa, respeita o meu ministério, respeita a maneira como o meu ministério se manifesta na minha atividade social, na minha atividade artística. Então, essa dimensão artística ela é acolhida como parte do meu ministério. A igreja tem outros artistas, atores, cantores, cantoras, atrizes e por aí vai. Alguns segmentos dentro do campo evangélico rejeitaram, criticaram muito, porque acham que carnaval é uma coisa do mal. Então já começa por aí. Colocar um pastor falando de Jesus ou representando Jesus numa festa diabólica, para eles não faz sentido, é que eu não vejo por aí. Nós entendemos o carnaval como cultura popular brasileira. Como qualquer festa, você pode fazer coisas boas ou ruins, mas o carnaval não é ruim em si. Né? Pelo contrário, a gente valoriza, tem africanidade, tem a rua volta a ser um espaço de convivência, de sociabilidade, tem brincadeiras. Então, tem coisas erradas no carnaval? Tem coisas erradas em qualquer lugar. Se eu for ao Maracanã torcer para o meu time, tem coisas erradas. Tem gritos machistas, gritos homofóbicos que eu não reproduzo. Mas eu vou lá e procuro com consciência e tranquilidade torcer para o meu time de coração e volto para casa. Então,
nós entendemos que o carnaval é uma manifestação cultural, que a gente pode brincar e se divertir com consciência, respeito, responsabilidade. Então, não temos esse problema. E o samba enredo da Mangueira, eu acho de uma coerência bíblica teológica impressionante. Então, assim, para nós, a Mangueira falou o que as igrejas estão deixando de falar. É a conexão de Jesus de Nazaré com quem sofre. Quer coisa mais bíblica do que isso? Uma vez me perguntaram, mas de onde a Mangueira tirou esse Jesus? Eu respondi, de Mateus, Marcos, Lucas e João, gente. Porque o Jesus negro, o Jesus de rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, o que a Mangueira quer dizer? Jesus se compromete com quem é alvo de violência. Um pouquinho de boa interpretação, de sensibilidade e de interpretação bíblica, não tem nenhum escândalo nisso. Pelo contrário, escândalo é falar de Jesus e dizer que bandido bom é bandido morto. Escândalo é falar de Jesus e querer que a população se arme. Escândalo é falar de Jesus e defender a ditadura e exaltar torturador. Escândalo é falar de Jesus e ficar quieto diante de uma cultura de estupro. Escândalo é falar de Jesus e ficar em silêncio diante da violência contra LGBTs. Escândalo é se comover com a morte de Jesus e não se comover com a morte da nossa juventude negra, pobre, da periferia e da favela. Esse Jesus aí é que não faz sentido. O Jesus de Nazaré escandalizaria boa parte dos cristãos hoje, porque é livre, porque ama, porque perdoa, porque não pega em arma, porque divide o pão, porque acolhe os marginalizados, porque abre a porta para quem a igreja fechou a porta. E porque abre a porta para quem a igreja fechou a porta, muito possivelmente encontraria o próprio Jesus a porta da igreja fechada para ele. Então, o samba enredo da Mangueira escandaliza o moralismo religioso, mas é coerente com a Bíblia, é coerente com o testemunho dos evangelhos. Para nós, não tem futuro sem partilha, nem Messias com arma na mão? Está correto. Está correto. Então, assim, alguns setores rejeitaram, mas eu também ouvi muitas palavras de carinho, de aceitação, de admiração, de gratidão a Deus pela oportunidade que eu tive. E na minha comunidade de fé, graças ao bom Deus, isso foi bem aceito. Pastor, o senhor escreveu um livro agora sobre o amor. É no amor que o senhor acredita que pode mudar o mundo? Só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse uma fé capaz de transportar as montanhas, ainda que eu tivesse toda a ciência, conhecesse todos os mistérios, dominasse todas as línguas, ainda que eu desse o meu corpo em favor da justiça, morresse em favor da justiça, sem amor, tudo isso não me valeria e seria em vão. O amor é a essência e a manifestação de Deus. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, o amor é uma consciência, o amor é um modo de vida, o amor é um grito, o amor não é passivo diante das injustiças, o amor se rebela contra a opressão, mas o amor não desumaniza o opressor, porque o amor é essa possibilidade concreta de construir um mundo em que todas as pessoas possam viver com dignidade, com liberdade, com justiça. Não acredito num mundo melhor sem a força do amor como prática que revoluciona a mente, o coração e as relações. A gente não vai mudar o mundo só na força do texto. A gente vai mudar o mundo verdadeiramente experimentando o amor como prática. Mas entenda, não estou falando desse amor romântico, abstrato, de final de filme de sessão da tarde, desse amor circunscrito a um casal, desse amor que fica fechado na bolha da família. Eu estou falando desse amor que ganha a rua, desse amor que chora a dor do mundo, desse amor que entende que são 146 mil seres humanos que perderam a vida pela Covid, são 146 mil histórias, são 146 mil saudades, são 146 mil olhares, são 146 mil pessoas. O amor não cabe na família. O amor transforma a humanidade em uma família. O amor não naturaliza que na minha rua tenha criança pedindo comida. O amor é muito duro.
O amor é muito difícil, porque o amor compromete eticamente, o amor exige atitude, provoca mudança de comportamento, de gestão de recursos, o que fazer com o dinheiro, o que fazer com o tempo, o que priorizar na agenda. O amor é para poucos. O moralismo é para muitos. O amor é para poucos. O moralismo é o caminho largo. O amor é que é o caminho estreito, porque vai viver só na ética do amor. Dá um trabalho enorme, mas é bom, é um bonito trabalho que Deus nos ajuda a pautar a vida pela ética do amor. Pastor, e na sua igreja, como que os senhores praticam o amor? Nós procuramos, em primeiro lugar, empoderar o ministério e a militância de cada pessoa. Então, a igreja é o espaço da comunhão, mas a vida com Deus não é só na igreja. Então, a gente tem uma formação bíblica e pastoral para que cada pessoa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, possa se engajar socialmente na busca de um mundo melhor. A igreja não concentra todas as ações, ela empodera aquilo que a pessoa carrega na sua vida. Além disso, nós apostamos no diálogo interreligioso, como manifestação de amor, como quebra de mecanismos de intolerância. Além disso, nós temos um pré-vestibular comunitário, chamado Pré-Vestibular Marielle Franco, que é onde, com uma perspectiva pedagógica de Paulo Freire, daquela educação emancipadora, a gente dá aula para jovens, não só jovens, do Morro da Providência. Essa é a nossa manifestação social, né? Por meio da educação, ajudar uma galera a entrar na universidade. E nesse caminho, discutir cidadania, discutir garantia de direitos, discutir democracia, diversidade. Então, independente do resultado que a gente quer que as pessoas passem nesse tal vestibular, mas o processo pedagógico é um processo amoroso, de acolhimento, de empoderamento mútuo, dessa educação que floresce a vida, que amplia o senso crítico, que causa curiosidade pelo mundo. Então, a nossa igreja tem esse braço social como manifestação de amor, como compromisso público com a justiça, com os mais pobres. Mas, sobretudo, na nossa igreja a gente tem pessoas do movimento negro, do movimento feminista, pessoas que trabalham com urbanismo, visando moradia. A nossa teologia é interreligiosa, ou seja, a igreja procura empoderar, para que as pessoas saiam dali mais motivadas a fazer com que as suas vidas sejam um culto permanente a Deus. Pastor, tem alguma coisa sobre a sua religião que eu não perguntei, que o senhor gostaria de falar? Como nós falamos sobre o amor, eu diria que tudo mais fica tranquilo não dizer. Seria ruim se nós terminássemos sem falar que o amor é a marca principal para quem ama Jesus e confessa Jesus como Salvador. Como nós falamos sobre isso, eu considero que o essencial foi dito. Pastor, o senhor acredita que 2021 vai ser melhor que 2020? Porque eu tenho difícil, que acreditar. Vamos combinar que está difícil. Eu não tenho nenhum dado da realidade que me prove ou me indique isso. Mas eu acredito como fonte de compromisso para que eu ajude isso a acontecer. Ou seja, não é um acreditar ilusório. É um acreditar que mobiliza a minha agenda, mobiliza as minhas escolhas cotidianas, mobiliza a minha atuação na sociedade. É um acreditar que me leva à ação. Porque também só desacreditar tende a levar à apatia, e a apatia não ajuda a mudar a realidade. Então eu acredito por força ética. Eu acredito porque eu quero acreditar e quero fazer dessa esperança um esperançar. Como dizia Paulo Freire, esperança não vem do verbo esperar, que pressupõe ficar parado. Esperança vem do verbo esperançar, fazer a esperança acontecer. Então eu acredito para fazer com que isso se materialize nas minhas atitudes e para a gente assim não desistir e caminhar. Eu sou discípulo de quem morreu e ressuscitou, então a gente é teimoso. A gente acredita que a vida no fim, por mais improvável que pareça, vença e vencerá a morte sempre. Nossa, muito obrigada, pastor. Adorei a sua entrevista, foi muito boa.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, te agradeço imensamente a sua mensagem, que eu penso que no Brasil a gente está precisando ouvir palavras de amor, de pessoas que colocam a mão na massa, que ajudam a mudar a sociedade. Muito, muito obrigada pelo seu tempo e muito obrigada pelo seu trabalho e por onde o senhor anda, no caminho que o senhor anda, falar sempre do amor. Muito obrigada. Obrigado de coração, espero ter contribuído, tá? Contribuiu. Muito obrigada. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.